Meus queridos irmãos, dando prosseguimento aos nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, em prosseguimento aos esclarecimentos já prestados pelo meu querido irmão Paulo de Tarso, eu gostaria de iniciar a minha participação, elevando os pensamentos em uma oração. Aquela mesma oração proferida pelo nosso irmão maior André Luiz no mundo espiritual, quando ele roga a Jesus as bênçãos para toda a humanidade e o amparo, não apenas para ele próprio, mas para todos os irmãos necessitados e em sofrimento em nosso planeta. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo, em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre, assim seja. Meus irmãos, é com essa rogativa que nós iniciamos o nosso estudo dessa noite, do capítulo 10º, item 4, em que Jesus, juntamente com os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, num comentário, no ensinamento primoroso para a eternidade, tem no item 4 do Evangelho o comentário do Sr. Allan Kardec a respeito da misericórdia, da importância da misericórdia na vida das criaturas humanas. Fala-nos Kardec que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Meus queridos irmãos, nós podemos perfeitamente unir o comentário do Sr. Allan Kardec a respeito da misericórdia à resposta ao mesmo Allan Kardec proferida pelos espíritos superiores e que consta do nosso estudo dessa tarde, quando Kardec lhes pergunta: haverá espírito, na questão 116, haverá espíritos que se conservam ou que se conservem eternamente nas ordens inferiores?
E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Meus irmãos, diante dessa resposta dos espíritos superiores, nós vamos constatar que a misericórdia reflete um conjunto de virtudes, de esforços e conquistas que todos nós precisamos fechar em nossas vidas. Como vimos, para podermos progredir, Deus, ou fazer progredir a humanidade, Deus se utiliza da misericórdia. E essa misericórdia se traduz em diversas manifestações divinas pelo universo onde Ele cria a vida. O ato da reencarnação é um ato de misericórdia. A natureza que nos embeleza a vida e que nos inspira é um ato de misericórdia de Deus. Os problemas que enfrentamos e que, quando vencidos pelo nosso esforço e pela ação do tempo, nos tornam mais resistentes, mais resilientes, mais fortes, mais sábios, mais experientes, esses problemas são manifestação da misericórdia divina, que permite que os males que nos afrontam, várias vezes causados por nós mesmos, sirvam de lições vivas para as nossas vidas aqui na Terra. E essa misericórdia divina faz com que progridamos. E quando nós conseguimos progredir, vislumbrando a beleza da obra divina em nossa própria vida, como nos mostrou em sua oração o irmão André Luiz, nós então começamos a refletir na necessidade que precisamos ter de usar a misericórdia que Deus tem usado para conosco em relação aos nossos semelhantes. No estudo dessa noite, nós verificaremos ainda que o codificador continua nos ensinando a respeito da misericórdia, que ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e como ensinou Emmanuel para Chico, quando ele o perguntou sobre esse número, Emmanuel respondeu-lhe: Chico, são 70 vezes, 7 vezes, cada pecado cometido, cada injúria proferida contra nós, cada mal que nos é destilado pelos nossos irmãos em humanidade, cada mal desses que nos são causados no dia a dia, em nossas experiências da vida, devem ser perdoados 149 vezes, de modo que cada mal seja perdoado incansavelmente. Cada afronta, cada desdita que nos são causadas devem ser compreendidas como fruto da ignorância e da pouca experiência daqueles que convivem conosco, porque, como Jesus disse um dia a Pedro, as pessoas são muito mais frágeis do que propriamente más. E a partir dessa compreensão, meus prezados irmãos, nós precisamos entender que, da mesma forma que Deus manifesta a sua misericórdia para com cada um dos seus filhos, proporcionando que nós cresçamos e não permaneçamos como nos responde os Espíritos, como respondem os Espíritos a Kardec na questão 116, indefinidamente como seres inferiores. Mas na medida em que compreendemos a grandeza do perdão, do entendimento, da pacificação, da compreensão e da paz que devemos exercer para com aqueles que convivem conosco, nós então vamos compreendendo o que é ser verdadeiramente superior, o que é ser verdadeiramente grandioso,
porque já entendemos que as mazelas da vida não são necessariamente óbice para que nós possamos estabelecer tapetes de paz para com aqueles com os quais nós convivemos, sejam eles quem forem. Continua, meus irmãos, Kardec nos comentar essa passagem maravilhosa aqui do capítulo 10º do Evangelho, em que ele nos mostra a verdadeira forma de compreendermos e perdoarmos, de aceitarmos e de desculparmos aqueles que nos afrontam. São duas formas. Há, porém, duas formas bem diferentes de perdoar. Uma grandiosa, nobre, verdadeiramente generosa e sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a quem o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E nós poderíamos completar: granjeará tesouros no céu, porque Deus sempre sorri para aqueles de seus filhos que, compreendendo a sua lei de amor, possa efetivamente transferir fragmentos dessa lei de amor para a convivência com toda a humanidade. No Livro dos Espíritos, meus irmãos, Allan Kardec, no capítulo 11, nos mostra que Deus não diferenciou da lei de justiça o amor e a caridade. E ele une a justiça, o amor e a caridade de propósito, quando estuda no capítulo 11º das leis morais. Porque ele nos mostra de maneira muito clara que é indissociável da verdadeira e grandiosa justiça os conceitos de amor e de caridade. E me refiro não apenas os conceitos de amor e de caridade que nós devemos àqueles com os quais convivemos, mas que também devem ser aplicados à sociedade como um todo. As leis humanas, aos poucos, ao longo dos milênios, vêm refletindo a grandeza das leis divinas. E as criaturas humanas aperfeiçoam seus sistemas legais a observarem, a partir dos seus costumes, a grandeza divina no que diz respeito à possibilidade que Deus emprega para todas as civilizações construídas na Terra, a fim de que elas cresçam e sejam fraternas para com seus filhos. A verdadeira civilização, que seguirá definitivamente como indestrutível na história da humanidade, será aquela civilização que conseguir compreender ou juntar no conceito de justiça os conceitos de amor e de caridade, inclusive para aqueles que erram, que falham para com a sociedade, com aqueles que afrontam as leis humanas e que numa discussão que até então parecia eterna, mas que agora já vem encontrando adeptos que conseguem entender que aquele que erra precisa de escola, muito mais do que de cadeia, muito embora essas últimas ainda sejam, infelizmente, necessárias nas situações sociais da humanidade atual. Mas na medida em que a humanidade se tomar de fraternidade dos irmãos uns pelos outros, nós veremos que haverá uma corrida frenética para construir escolas que reflitam e ensinem a grandeza divina, que ensinem a necessidade da fraternidade em todos os aspectos existentes entre irmãos,
entre classes sociais, entre classes intelectuais, a fim de que essas classes desapareçam e permaneça uma classe única, que é a classe daqueles que se irmanam por compreenderem o verdadeiro amor do nosso Pai Celestial. Quando isso acontecer, o mais intelectual será aquele que melhor esclareceu os menos intelectuais. O mais rico será aquele que terá condições de distribuir o maior número de moedas com aqueles que, na forma de trabalho principalmente, com aqueles que seguem a retaguarda na questão das posses efêmeras. O mais fraterno será aquele que abraçar os seus irmãos, tentando atender-lhes as necessidades, sejam elas de que natureza for. Quando o mundo compreender isso, a humanidade então já estará a caminho célere, a passos rápidos, para entender, meus irmãos, o verdadeiro objetivo que o Pai Altíssimo deseja para com o nosso planeta, para o nosso planeta. E então Jesus terá implantado definitivamente o reino, o seu reino de amor e de prosperidade que ele desejou implantar e irá implantar com toda certeza a partir dos ensinos que ele nos legou no seu evangelho, na sua boa nova, há 2000 anos atrás. Meus irmãos, nós sempre pegamos no exemplo do Mestre os exemplos maiores de fraternidade que as criaturas podem observar e tentar desenvolver. O Espiritismo nos demonstra de maneira clara detalhes desse amor fraterno e elevado que o Cristo teve para com todos nós ao longo de sua vida aqui na Terra, deixando para a humanidade um legado inesquecível de amor, de fraternidade, de misericórdia, como nós estamos a estudar aqui no capítulo dessa noite. Irmão X, Humberto de Campos, retira dos arquivos espirituais uma passagem belíssima acontecida com o nosso mestre no instante extremo da cruz. E no livro que nós vamos ver aqui, da Lavra de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso caríssimo Francisco Cândido Xavier, Contos e Apólogos, numa página cujo título é A Última Tentação, nós vamos encontrar Jesus já nos instantes finais de sua missão aqui na Terra, dar uma lição imorredora do que seja essa misericórdia imensa que ele tem para com todos nós, criaturas humanas e miseráveis, ignorantes e inexperientes, que só agora começamos a compreender de maneira definitiva os objetivos de Jesus em tentar implantar o seu reino de amores e luzes aqui no nosso planeta. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer sedento e em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados seguidores da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele Jesus para merecer a negação do companheiro a quem mais confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como o entregar assim, ao preço de míseras moedas, o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia?
sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu e desejou escutá-los. Rememorou as conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum de encontro ao próprio peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome de ternura e da confiança das criancinhas galileias, que lhe ouviam a palavra deslumbradas e felizes, mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe à casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento, mas precisava socorro para sustentar Maria, sua angustiada mãe, ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando, então, viu levantar-se dentro da multidão desvairada e cega alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à tenrura de uma oliveira nascente que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no imo d'alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia no coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vindo, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição eterna. Meus irmãos, como são fugazes as horas em que gastamos guardando e destilando ódios e raivas, rancores e desditas dentro dos nossos corações. Como é fugaz o tempo que temos aqui na Terra. Como são fugazes as oportunidades que se nos apresentam para que possamos
mudar o nosso comportamento em relação àqueles que, de certa maneira, nos desafiam. E procuramos repreender com violência, às vezes redobrada, com ódios, às vezes redobrados, os males que muitas vezes são cometidos por nós, como nos mostrou irmão X a partir das reflexões do Cristo, muito mais por fraqueza do que por maldade. E reagimos de maneira destemperada, como se fôssemos as criaturas que jamais infringimos o direito e a felicidade do nosso semelhante. Com que direito, meus irmãos, nós não perdoamos o nosso semelhante? Qual a justificativa, nós, criaturas ainda tão falíveis, tão necessitadas, para não auxiliarmos aqueles que muitas vezes se colocam como equivocados, temporários e estabelecem relações conflituosas conosco, e às vezes passamos um recibo imenso nessas relações conflituosas, gabando-nos por conseguirmos ser mais convincentes ou mais violentos com aqueles que nos desafiam. O verdadeiro heroísmo é a coragem de ser bom. Nos ensina o mesmo irmão X, numa carta que ele endereça ao seu filho aqui na Terra. O verdadeiro herói é aquele que consegue vencer suas próprias limitações e surge retemperado em novas relações humanas que levem em conta mais fraternidade, mais carinho, mais amor, mais misericórdia. Como é comum na humanidade agirmos pelos caminhos da vingança. Como é grandioso, como é belo, como é libertador utilizarmos a misericórdia com aqueles que nos desafiam. Nos esforçarmos por compreender aqueles que ainda se colocam em situação de ignorância na vida, aqui na Terra. Procurarmos acender uma luz à frente daqueles que nos olham com olhos desafiadores. Procurarmos estabelecer um cântico de paz como verdadeira manifestação de poder para aqueles que ainda não compreendem a glória de amar. Só os poderosos, os muito poderosos, conseguem compreender a glória de amar na grandeza de perdoar e ser bons. E com esses esclarecimentos que, na verdade, retiramos dos livros que a espiritualidade nos proporcionou, a partir do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, todo forjado pelas mentes e sentimentos superiores daqueles irmãos que auxiliam Jesus no processo de transformação da Terra, é que nós trouxemos aqui para os irmãos essas considerações singelas, mas que trazemos com o coração abarrotados de boa vontade em dividir com os irmãos esses conceitos que a doutrina espírita nos trouxe, a partir dos ensinos de Jesus. Aproveitamos, meus irmãos, o final do nosso estudo, já que ele tem o seu apagar das luzes, para pedir a Jesus que abençoe toda a humanidade, para pedir ao Cristo que ampare a todos aqueles que sofrem em todos os países do nosso planeta. Aquelas mães que choram a perda dos seus filhos, aqueles filhos que perdem os guias de suas vidas nas pessoas de seus pais. Pedir a Jesus para amparar aqueles que hoje estão quase que trabalhando um dia inteiro, ou trabalhando quase que um dia inteiro, nos hospitais de toda a nossa nação, para auxiliar os irmãos que se encontram, muitas vezes, lutando em favor de suas vidas, contra as doenças que parecem
devorá-los. Que Jesus dê força a todos nós para entendermos que essa transição planetária em que estamos inseridos certamente fará com que nós nos tornemos criaturas melhores, se pudermos compreender que estamos aqui nessa vida não apenas para progresso do nosso intelecto ou dos nossos bolsos, mas que estamos aqui nessa vida para, de maneira preferencial, aprimorarmos os nossos espíritos, os nossos valores éticos, os nossos valores morais, a nossa capacidade de sermos empáticos, que é uma nova palavra que se encontrou para a expressão fraternidade. Que possamos compreender a grandeza de sermos bons, ao invés do vazio de sermos violentos. Que possamos compreender a importância de entendermos os nossos semelhantes e suas necessidades pessoais. E a partir dessa compreensão universalista da vida, nos identificarmos cada vez mais com o Evangelho de Jesus, hoje, agora e sempre. Senhor Jesus, nós elevamos os nossos pensamentos a vós para vos agradecer essa oportunidade abençoada do estudo dessa noite. Para vos agradecer a oportunidade de podermos estar aqui nesse instante, sob o amparo dos nossos amigos espirituais, transportando os vossos ideais de amor e bondade para aqueles que nos veem e que nos ouvem. Amparai, Jesus, a humanidade inteira. A humanidade que sofre, a humanidade que muitas vezes ainda não teve o condão de refletir sobre a grandeza dos vossos ensinos, tranquilizando os seus corações ante as dificuldades passageiras. Abençoai os nossos irmãos que desencarnaram e que se encontram recém-chegados ao mundo espiritual. E para tanto, Senhor, rogamos que os vossos emissários estejam multiplicando cada vez mais as bênçãos da compaixão e do amparo a todos nós, e em especial a esses irmãos que partiram. Amparai as nossas vidas, amparai os nossos lares, amparai a todos aqueles que perambulam pelas ruas, amparai a todos aqueles que ainda planejam o mal e as sombras como manifestação de suas vontades e de seus pensamentos. Auxilia-nos, Jesus, a compreendermos os nossos verdadeiros ideais. Nós que muitas vezes nos encontramos perdidos nos caminhos da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas. Livrai-nos de todo mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos benfeitores e amigos espirituais, nós estamos encerrando mais uma reunião de estudos evangélicos e doutrinários da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência doitiva, tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz.